Entenderam como é difícil processar um advogado e conseguir êxito? É difícil, né? É isso mesmo. Perfeito, meus amigos? E com isso, vamos apagar o quadro aqui. Vencemos mais uma colherada do saber ético profissional com a questão aqui das sanções e da reabilitação. Vamos iniciar o famoso, o famigerado Fique Frique. Enquanto eu vou apagar, podem conversar. Tá indo bem o negócio, né? Tá correndo bem. Ah, antes de apagar isso aqui. Qual é o critério? Olha que interessante, graças à sua pergunta. Obrigado, hein? Fez eu lembrar um negócio aqui. Qual é o critério para você jogar essa questão dos 30 dias até 12 meses e da 1 a 10 anuidades? Graças à pergunta do nosso amigo ali, muito bem lembrado. Que critério eu vou usar? As consequências. As consequências. Que mais? O grau de culpa. Grau de culpa, né? Isso aqui eu vou usar para mensurar, para jogar 30 dias, 60 dias. Eu vou usar isso aqui. Vou dar um exemplo para ficar claro para todo mundo. Isso aconteceu, hein? Teve um advogado, ele advogava, né, para o seu cliente lá, discutindo a questão da parcela do financiamento bancário dessa família. Então a família estava lá, um apartamento bom, né, bem bom, num bairro bom da cidade, e como estava discutindo, o advogado falou o seguinte: olha, você vem todo mês aqui, traz para mim aqui o valor da mensalidade, tipo R$5.000, e eu resolvo aqui, eu estou fazendo isso aí, eu consegui uma liminar do juiz para depositar isso em juízo, tá? Fique tranquilo enquanto a gente está discutindo aqui o financiamento do seu imóvel. E passou um ano, todo dia 5 ia lá o pai de família, bom, está aqui 5, não era pouco, hein? Está aqui, 5.000, pegava o recibo, chegava lá, guardava na pastinha. Passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, um belo dia, chega um cara, tudo bom? O senhor que é o seu Oswaldo? Sim, sou eu. Nós estamos com um caminhão lá embaixo, o senhor pega suas coisas, o senhor tem que sair imediatamente, ou pode optar por um reforço policial que eu posso chamar, que o juiz já disse aqui, que se o senhor não sair, sai com reforço policial. Você está enganado, eu sou Oswaldo, eu moro aqui já há 5 anos. É exatamente, é 912, é o senhor mesmo. O caminhão está lá embaixo já, está aqui o despacho, a decisão do juiz, mas eu não estou entendendo. Vou explicar para o senhor pela última vez. O seu imóvel, o senhor não paga a parcela faz 5 anos, o banco executou, o senhor foi à revelia, tudo, né? A gente reclamou, ainda o banco disse que o senhor estava negando a desocupar o imóvel, e é por isso que tem essa decisão aqui, e se o senhor não sair, eu vou ter que ligar para a polícia. Mas eu tenho os recibos aqui, posso dar uma olhadinha? Ó, está tudo aqui, ó, maço de recibo do advogado. O senhor ligava para esse cidadão agora. Ele pegou o dinheiro e não repassou, e a família perdeu a casa. Isso acontece. O ser humano é uma desgraça, pessoal, né? O cara foi para a rua, ele ligou lá, não acha mais o cara. Quais foram as consequências dessa representação? Qual foi o grau de culpa? Recibo lá, contrato de honorários, ele protocolou ação e vazou, abandonou. Aí eu digo aos senhores, puxa, mas ele é ficha limpa. Ele é ficha limpa. Mas a consequência disso foi desastrosa. A culpa dele não dá grau nem para... É muito evidente, é muito patente. E é por isso que numa situação de um cara ficha limpa ali, você já vai de cara jogar 12 meses nesse cara, né? E ainda até quitar a dívida, você vai jogar uma anuidade de 12 anuidades já na primeira condenação dele, em virtude do quê? Das consequências e do grau de culpa. Que história triste, hein? Isso eu vi, ninguém me contou. Esse é o dia a dia da advocacia. O cara ficou até meio louco, que perdeu o imóvel.
Oi? O cara perdeu o patrimônio, pagou para perder o patrimônio, ele ficou meio... Nunca mais ficou bom da cabeça. Muito bem, senhoras e senhores. Para fechar aqui a nossa primeira parte aqui do dia de hoje, vamos falar desse super macete que é o Fique Freak. Isso parece um feitiço do bem, porque nos ajuda de uma forma extraordinária, pessoal. O Fique Freak. O Fique Freak é o seguinte. Vejam que não é Freak Freak e não é Fique Fique, é Freak Fique. Daí tem gente que pergunta, professor, o macete é ótimo, mas como é que eu vou lembrar do Fique Freak? Tem uma música que faz lembrar um macete horroroso, mas é assim, ele está de olho no Fique Freak dela, ele está... Não, né? Não dá. Né? Eu tentei, né, pessoal? Muito bem. Não gostaram dessa? Não deu certo? Tá bom. Muito bem. Mas não esquece mais, né? Exclusão, suspensão e censura. É isso que pode acontecer com a apenação que o advogado vai sofrer. Vai ser uma dessas, tá? E é isso que a FGV te pergunta na resposta ali quando ela te lança um problema. O que a gente vai fazer? Nós vamos sair hoje por aquela porta ali. E você que está em casa vai sair da porta do teu quarto sabendo qual é a pena que se aplica ao advogado. Todos vocês aqui. Não vai ter um que não vai saber. Ai, professor, não acredito. Eu já cansei de ler, não consigo decorar isso. Parece impossível. Quando eu estava na graduação, não estou criticando o professor da graduação, mas ele não conhecia a magia do Fique Freak, e daí ele tentava, a gente ficava lendo e tentando lembrar, né? Então vamos lá. Constitui infração disciplinar. Aí o professor ficava lá, né? Exercer a profissão quanto impedido de fazê-lo. Manter a sociedade profissional fora das normas. No inciso 8º aqui já estava dormindo, né? Porque é difícil você decorar isso, né? Suspensão. Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo boa-fé quando for fundamentado na inconstitucionalidade. Isso já é uma pessoa saindo, WhatsApp. Deturpar dispositivo de lei, censura. Prejudicar o interesse confiado a seu patrocínio, censura. Abandonar a causa, censura. Parece impossível, né, pessoal? A gente sair hoje por aquela porta e você sair do teu quarto sabendo qual é a sanção que vai aplicar. Mas é o que vai acontecer a partir de agora. Aleluia, irmãos. Isso aqui já virou uma igreja, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente põe o fique. 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 E aqui a gente põe o freak. A exclusão só acontece nisso aqui. Não tem outro jeito. Ah, mas isso não tem outro jeito. Falsa prova. Para ingresso na OAB. Caiu na última prova, né? Caiu Freak Freak. É isso aí. Quem estudou Freak Freak acertou. Falsa prova para ingresso na OAB. Caiu na última prova. Na última prova diz o seguinte. A Patrícia, ela era oficial de justiça, incompatível com a OAB. E ela, quando foi fazer sua inscrição, mentiu que não tinha incompatibilidade, que você tem que dizer lá, né? Tem alguma incompatibilidade, artigo 28? E a pessoa disse, não. Trabalha junto a algum poder executivo, tal, tal, tal. E ela disse, não. E ela era oficial de justiça. E o que essa senhorita fez? Ela era oficial de justiça e tinha carteirinha da OAB. Pode isso? Não pode. Daí a questão pergunta, o que vai acontecer dela? Ela agiu bem sendo advogado, poderia advogar?
ela não agiu bem, não poderia advogar, ela receberia uma censura, não sei o quê. Qual foi a resposta certa? Essa advogada, ela receberia a pena de exclusão. Por que será? Falsa prova para o ingresso na OAB. Ela entrou forjando que não tinha uma incompatibilidade. Aquele advogado que não consegue passar na OAB, ele faz em casa no computador, lá manda fazer na gráfica certificado de aprovação no concurso, faz aqui da Bahia, daí vai lá para o Rio de Janeiro e protocola na maior cara de pau. Daí a menina que avalia, que é um ser humano que avalia, brigou com o namorado, está triste, dela está carimbando de qualquer jeito, tudo lá, todo mundo lá, não analisou com critérios, não foi conferir e passou batido e o cara recebe a carteirinha da OAB, tendo feito o certificado de aprovação em casa. É digno que esse cara fique sendo advogado sem ter feito exame? É certo que aquela menina da prova do exame, oficial de justiça, seja advogada também? Já pensou? Eu sou oficial de justiça, você perdeu o teu carro. Ai, meu Deus, o que eu faço? Contrata esse advogado aqui. Daí se liga, toca o celular do cara. Mas é você, oficial de justiça? Aham. Pô, todo mundo quer isso. Quem que não quer isso, né? Pelo amor de Deus. E é por isso que falsa prova para ingresso na OAB, exclusão. Tchau. Show Satanás. Você não tem direito de ser advogado. Você tem que ser excluído. Paulo Lobo agiu bem. Quem faz uma falsa prova não deve continuar como advogado. E inidoneidade. Inidoneidade. Lembra que eu falei que inidoneidade você pode entender como credibilidade? Esse cara aqui não dá mais para confiar. Já era. Ele é inidôneo. Como que eu vou saber o que é inidôneo? Na tua prova vai vir. A prova da FGV não é prova de gramática e semântica e interpretação de texto, né? Você tem que dizer o sinônimo de inidoneidade. Mas vai estar escrito lá, inidoneidade. É isso que você vai marcar, que a inidoneidade é exclusão. Vou dar um exemplo. E geralmente, muito próximo com isso aqui, ó. Crime infamante. O que é o crime infamante? Sabe que quando eu pergunto isso, gera vomitinho nas pessoas. Porque parece que a gente sabe, né? Mas às vezes a gente não sabe. O que é um crime infamante? Um crime infamante, como o nome diz, é o crime que macula a boa fama do profissional. Ele é um crime infamante. Como assim? É um crime que traz a infâmia da pessoa, né? A gente parece que sabe e não sabe. Perceberam isso? Sorte que os livros nos ensinam que o crime infamante é aquele crime que macula a boa fama do profissional, tais como estupro, quadrilha ou bando, latrocínio, furto, roubo. Se o advogado comete um crime, obviamente que esse crime gera uma repercussão no meio profissional. Crime infamante. Agora, o advogado cortou um pé de cacau, que não podia. Não é crime infamante. Crime infamante são esses: estupro, quadrilha ou bando, tráfico de entorpecentes, né? Isso aí que é crime infamante. E a jurisprudência do federal, quando se coloca lá exclusão, coloca assim: o advogado que leva celulares e drogas para dentro do presídio, partícipe de uma quadrilha, praticou crime infamante, portanto perdeu a idoneidade e deve ser excluído da OAB. É assim que a gente lê, quando a gente vai lendo lá, estrupador, o advogado estrupador, né? Você está tomando um cafezinho no fórum, vai ter uma sessão lá para sustentação oral, que advogado estrupador. Pode um advogado ser um estuprador? Advogado não pode cometer crime infamante. O que é aquele cara lá? Esse cara vai ser excluído, né? Não pode ser advogado e estuprador. Tá? Aquele cara, rapaz, ele trafica um gererê, traque, tudo que precisar, fala com aquele advogado ali. Pode ser um traficante da pesada? Não pode. Isso é crime infamante, ele não é digno de credibilidade. Perceberam? Então você só vai ser excluído por falsa prova para ingresso na OAB, inidoneidade e crime infamante. Só para ilustrar, para a gente lembrar, que essas historinhas fazem a gente lembrar. Eu já fui relator de um processo de crime infamante. O cara chegava no presídio com 110 quilos e saía com 60 quilos. Né?
Ele chegava lá, você sabe que você tem o direito de conversar com o seu cliente reservadamente. Sabiam disso? Está no estatuto, a gente vai ver no artigo 7º. Então o cara, deixa eu conversar reservadamente, mas ingenuidade do cara. Fecha a porta lá. Bom, esse iPhone aqui é do Birruga, esse aqui é do Pé de Pano, leva esse aqui, tudo isso aqui, esse craque aqui. Tá. E o cara passava tudo ali, tudo sendo filmado, e o cara se levinho, né? Esse advogado é um quadrilheiro. É um quadrilheiro. Foi condenado. Só que veja que interessante. A OAB recebeu cópias do inquérito e pau, correu, julgou e excluiu. E passou o tempo, e desapareceu uma prova ali, e não sei o que aconteceu, O advogado veio assim, com uma sentença absolutória da vara criminal, e perguntou, OAB, conte-me mais sobre o meu crime infamante que eu fui absolvido. Já aconteceu. O que agora a jurisprudência do Conselho Federal, para evitar ter que pagar danos materiais e morais, faz o quê? Ela espera transitar em julgado. Entenderam a sacanagem? Transitou em julgado? Pronto. Eu tenho um crime infamante inquestionável. Entenderam a sacanagem, né? Da OAB correr, condenar por crime infamante, e lá no crime o cara ser absolvido. Por isso que tem agora, isso aqui é a jurisprudência que pede. Mas como eu já havia falado na pergunta do nosso amigo aqui, imaginem que o advogado foi suspenso. Ele levantou o dinheiro do cara e não pagou mais. Suspensão. Daí isso aconteceu pela segunda vez. Daí isso aconteceu pela terceira vez. Ele já levou 3 suspensões e não adianta para esse cara. Ele não conserta. É por isso que a gente diz, 1 é bom, 2 é pouco, 3 é demais. 3 é demais, eu não aguento mais ficar suspendendo. O cara não adianta. Ele, pau que nasce torto, nunca se endireita, né? O que vai fazer? Quando transita em julgado administrativamente a terceira suspensão, abre o processo de exclusão. Não é automático, hein? Ó, essa é a terceira suspensão, o senhor está excluído, tchau e benção, pode ir embora. Não é assim. Transitou em julgado a terceira suspensão, abre-se um processo de exclusão. Então a gente coloca lá, encaminhe-se ao Tribunal de Ética para a abertura do processo de exclusão, conforme previsto em estatuto. O que acontece? Tem processo de exclusão por 3 suspensões que ele é julgado improcedente. E tem outros que são julgados procedentes. Vou dar um exemplo para vocês. Peguei um processo lá de exclusão. A primeira suspensão, falta de pagamento. A segunda também é falta de pagamento. E a terceira foi uma suspensão por locupletamento. Daí abriu o processo de exclusão, porque tem 3 suspensões. Abriu o prazo para a defesa do cara. Qual é o prazo da defesa mesmo? 15 dias, todo mundo já sabe, tudo aqui é uma beleza, né? Daí na defesa dele ele fala o seguinte, pois bem, senhor membro julgador, a primeira suspensão está aqui o pagamento. Paguei. A segunda também está aqui. Estou anexando atestados médicos que durante 2 anos foi acometido de uma doença desgraçada que não me deixava trabalhar. Aliás, foi por isso que, inclusive, me locupletei aqui desse cliente, me arrependo muito e devolvi o dinheiro dele em 12 vezes, está aqui. Você excluiria um advogado desse? Não. Abriu o processo de exclusão e você diz, tendo em vista que as provas do advogado são convincentes, em deixar claro que essa exclusão tem que ser julgada improcedente, e você arquiva. Agora, abre um processo de exclusão. Locupletamento, recusa em prestar contas e propaganda irregular. Não, propaganda não. Vamos colocar só dinheiro mesmo. Recusa em prestar contas e locupletamento. Abre prazo para defesa prévia. Defesa prévia, o cara não responde nada. Testemunhas, não vem ninguém. Nas alegações finais ele fala assim, olha, infelizmente eu não consegui achar meu cliente para devolver o dinheiro para eles. Então, quando eu encontrá-los, eu vou devolver. E nisso já tem o depoimento dos clientes dizendo, pô, não acho o cara sumiu com o meu dinheiro, o cara é um desgraçado, ninguém consegue intimar. E esse processo de exclusão, você vai julgar procedente ou improcedente? Procedente. Adeus, cara, você vai ser excluído da OAB. Tá? É malandragem mesmo. Então, 3 é demais, é isso, pessoal. Tem 3 suspensões, abre o processo de exclusão. E não tem outro jeito de ser excluído. Ou 3 suspensões, abre o processo de exclusão, ou falsa prova para ingresso na OAB,
inidoneidade ou crime infamante. Não tem outro jeito, tá? Não existe outro jeito. E o FRIC? O FRIC é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escrever suspensão no cantinho da prova e vai fazer assim, ó. Blim, blim. Suspensão não é uma coincidência. Suspensão é dinheiro mesmo. Mas o dinheiro aqui, que o advogado se locupleta, deixa de prestar contas, deixa de pagar a OAB. Falou em dinheiro, pessoal, é suspensão, tá? Envolvendo diretamente dinheiro, suspensão, tá? Vamos ler aqui os incisos que falam de dinheiro, vocês vão me dizer se é dinheiro ou não. E você sabe que é do 17 ao 25, né? Vamos ver se suspensão é dinheiro. Está aqui. Solicitar ou receber do constituinte importância para aplicação ilícita. Importância é dinheiro. Dinheiro é? Dinheiro é? Suspensão. Receber valores da parte contrária relacionados com objetos sem autorização do cliente. O cara vai e fala direto com o cliente, sem falar com o advogado, para receber o quê? Dinheiro. Dinheiro é suspensão. Locupletar-se às custas do cliente. O que é locupletar? É roubar. Locupletar é roubar. É o jeito mais educado para escrever roubar. Para não escrever furtar, roubar, é locupletar. Locupletar é dinheiro. Recusar-se a prestar contas da quantia do cliente. Quantia de dinheiro. Dinheiro é suspensão. E deixar de pagar a OAB, obviamente, é dinheiro, pessoal. Se você ler ali e é flagrantemente sobre dinheiro, você vai dizer que é suspensão. E aqui começamos com o FRIC. O F do FRIC é fraudar a lei. Tem gente que fala, mas professor, como é que eu vou saber que é fraudar a lei? É porque vai estar escrito. O advogado e seu cliente buscam documentos para fraudar a lei. Porque se não tiver escrito fraudar a lei, não é a suspensão. Não é o FRIC-FRIC. Tem que estar escrito isso aqui. Isso aqui é triste, pessoal. Reter abusivamente ou extraviar autos. Extraviar autos. Isso dá pena, viu? Sabe por quê? Porque reter abusivamente ou extraviar autos é suspensão, pessoal. Suspensão. Veja que interessante. Isso é uma coisa importante que eu vou falar, hein? Para que isso aqui seja um tipo disciplinar, tem que ter ocorrido a intimação para devolver. Se não houve intimação para devolver, não é a retenção abusiva. Que interessante, né? Eu, se fosse elaborador de questão, cobraria isso. Quer ver como é? O advogado Caio, na comarca de Tombos, ele pegou o processo em carga e não devolve há 6 meses. Não foi intimado para devolução pelo juiz da vara, tendo em vista a grande quantidade de processos naquela vara. Ele receberá, letra A, suspensão por retenção abusiva. Letra B, ele será punido com de ficar de joelho em praça pública. Letra C, não é infração disciplinar. Todo mundo aí ia marcar o quê? Letra A. Só que a suspensão ocorre quando há retenção abusiva. E a retenção abusiva tem que ser intimado para devolver. E a letra D vai ser: não houve intimação, não há a retenção abusiva. É isso que está escrito na legislação do advogado. A retenção abusiva é: intimou para devolver, não devolve. Veja como acontece no dia a dia, para todo mundo ficar firme com isso. Imagine que você trabalha no banco. Está você de advogado lá e aquele monte de estagiário, porque eles não querem contratar mais um advogado, que é caro, e ficam enchendo de estagiário. Chega um momento que você, advogado, você nem sabe mais o nome dos estagiários de tanto que tem. Daí você fala: ô, esse menino, vem aqui, faz esse negócio aqui para mim. Você não sabe mais o nome dele. Daí ele faz para você um negócio ali errado. Daí na frente dos outros coleguinhas ali, estagiários, você: ó, cara, isso aqui está muito furado. Você, porra, faça direito. E todo mundo, bullying no cara. Ele: ah, deixa comigo. No outro dia ele vai ao fórum, pega um processo, chega lá no banco, sabe aqueles arquivos de aço? Abre a última gaveta, joga o processo ali, fecha, pega uma sombrinha velha, põe ali
E continua. E o advogado ali trabalhando, todo mundo ali trabalhando. De repente chega a intimação. Devolver o processo em 48 horas. Opa! Foi intimado ou não foi? Foi intimado. Daí o advogado, pessoal, multirão hoje aqui para achar o processo, hein? Todo mundo abrindo gaveta. Quem será que pegou? Não sabemos. Não entregou. Qual é o próximo passo que o juiz toma? Manda o oficial de justiça. Chega o oficial de justiça. Não tem algo mais vergonhoso para um advogado, né? Chega o oficial, tudo bom? O senhor que é o advogado Oswaldo? Sim, sou eu mesmo. O senhor, eu vim buscar esse processo que o senhor foi intimado para devolver e não devolveu. Eu vou te dizer, a gente não estamos achando esse processo. Então vamos fazer uma pequena diligência aqui, abre umas gavetas. Bom, eu vou ter que colocar aqui. Certifico que em contato com o advogado Oswaldo afirmou que, aspas, não sabe onde colocou o processo, fecha aspas. O juiz pega isso e tchum, manda para a OAB. A OAB instaura o processo. Qual é o requisito? Foi intimado? Foi intimado 2 vezes, por edital, né, por Diário da Justiça e por oficial de justiça. O que vai acontecer com o nosso coitado advogado Oswaldo lá do banco, que tem 15 estagiários trabalhando para ele? Vai ser condenado porque ele desapareceu com o processo. E aí ele chega no banco, tudo bom, pessoal? Eu não posso advogar esse mês. O quê, Oswaldo? Eu fui suspenso pelo AB. Passa no RH, pode ir embora, cara. Daí o estagiário fala, aprendeu a não mexer com a gente, os estagiários têm o poder. Eles vão lá, abrem a gaveta, olha, chama aqui o processo do advogado. Já mandaram ele embora, puxa que pena, vamos lá devolver. E é assim que acontece, pessoal. A retenção abusiva de autos, se houve intimação, o advogado vai ser suspenso do exercício profissional. E veja que tem o extravio de autos, né? Às vezes você está com uma praça de um leilão marcado para a semana que vem, você já está contando com aquele dinheiro, faz 11 anos que você está com a ação de execução, você fala, meu Deus, como é que esse devedor vacilou e deixou esse bem aqui para a gente penhorar? Puxa, começa a olhar no Groupon, aquelas viagens, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, meu Deus do céu? De repente você vai lá, cadê o processo? Não, o advogado da parte levou o processo. Mas como é que ele levou? Sim, ele pediu aqui para tirar a cópia, não apareceu mais. E daí no dia do leilão, não tem processo, cancela o leilão, e o advogado pega o teu processo e vai dirigindo, soltando as folhas pelo caminho. Esse processo é ridículo. Ele chega em casa, acende a churrasqueira com a capa do processo, queima, e acabou o teu processo. Ele extraviou os autos. É intimado para devolver, não devolve, o que acontece? Suspensão do exercício profissional. Então a retenção abusiva e o extravio de autos, suspensão do exercício profissional. E o que é o I? A gente já sabe, é a inépcia profissional. Inépcia, o advogado vai ser suspenso. A inépcia são vários erros. Retirou encarga, ele errou o recurso, a inicial dele, o juiz mandou ele emendar, ele emendou tudo errado. Hã? Se é que a multa, a pergunta, mas a multa de 10%? É que, isso aí é CPC, não é isso? Não é a minha matéria. Não vai cair na prova da OAB. Hã? Aplicação da multa pelo Tribunal de Ética? É que se aplicou a multa, a gente não estorna a multa. Não entendi sua pergunta. Vamos lá. Três consequências? Não, vamos esclarecer, de repente tem uma dúvida. Seis consequências? É. Só uma coisa, essa pergunta jamais vai cair na prova de ética, né? Mas não vai devolver, porque a multa é pela demora, não é por entregar ou não. A partir do momento que configurou aquele status quo de demora, vai receber a multa. Não se devolve multa. Não se devolve. Tá bom? A pergunta, devolve a multa? Não devolve multa. Tá?
Aliás, vou dar um outro exemplo para a sua pergunta para ajudar. Ele está com a suspensão de 30 dias. No primeiro dia de suspensão ele devolve. Quantos dias de suspensão ele vai cumprir? Bem nessa esteira de raciocínio. 30 dias. Tá? 30 dias. Obrigado pela pergunta. E vamos para frente. A inépcia, vocês já sabem, já falamos bastante aqui, que a inépcia são erros reiterados, é um festival de erros. Tá? E é aí que você vai marcar que é suspensão. Por que eu falo toda hora que isso aqui é um festival de erros? Porque se cair assim, ó, o advogado Caio, ele abandonou o processo. Abandonar o processo é inépcia profissional? Não. Abandonar o processo é um erro. Cuidado. A tua prova vai ter que ter. Ele abandonou o processo, ele errou o endereçamento do recurso, ele errou são vários. Daí que vai ser a suspensão. Porque um erro apenas não é inépcia. Daí vai ser suspensão. E o que é o C aqui é a conduta. Conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia. A conduta incompatível, o nosso amigo Paulo Lobo nos traz 3 exemplos. E quando cai a conduta incompatível, cai os exemplos. Porque é muito fácil fazer uma pegadinha com esses exemplos. Primeiro exemplo está lá, a prática do jogo de azar proibido por lei, né? Se o cara joga na Mega Sena, não tem problema, né? Desde que seja proibido por lei. Só que esse jogo de azar aqui, ele tem que praticar isso habitualmente, né? Habitualmente. O cara é viciado em jogo, baralho é dinheiro, corrida de cavalo, jogo do bicho. Agora imagine, por que será que o Paulo Lobo colocou isso? Porque às vezes, olha o perigo de se colocar um dinheiro na mão de um cara viciado em jogo de azar, né? O cara pega lá o dinheiro, puxa, hoje é meu dia de sorte. Vou pegar esse dinheiro do cliente que vou apostar só um pedacinho do dinheiro aqui. Ele vai lá e perde. Bom, tem que recuperar esse dinheiro. Daí pega mais dinheiro do cliente, daí perde. Daí ele falou, agora é tudo ou nada. Põe a chave do carro dele e o resto dos honorários, tudo ou nada, e ele perde tudo. Então a prática do jogo de azar é por causa do risco que isso aqui significa, né, para uma pessoa que tem tanto... A gente lida com o patrimônio das pessoas, você está com o dinheiro dele na tua conta. Então é por isso que tem essa previsão de azar, do jogo de azar. A prática de jogo de azar, pessoal, se ela for comprovada, o advogado vai ser suspenso. Isso é grave, hein? Vou dar um exemplo que aconteceu. Um grande amigo meu, advogado militante, ele louco por baralho, só de escutar o barulhinho do baralho, o cara já se arrepia, né? Só se for a dinheiro, cacheta, pôquer e tal. Agora, essa moda de pôquer, então, daí ele, com um certo dia, foi lá na rodada da mesada de baralho que tinha dinheiro, ganhou dos caras. Daí ele colocou no Facebook. Sabe aquelas toalhas de baralho? O meio da toalha cheio de dinheiro. Dele falando assim, e aí, hehehe, a noite hoje foi minha. Após 3 anos de jogo do baralho, hoje recuperei tudo. Seus patos, não sei o quê. Advogado militante. Eu falei, cara, você não está bem da cabeça hoje, hein? Por quê? Apareceu na minha timeline aí. Você tem algum inimigo na cidade, alguma coisa? Eu falei, inimigo não, né? Como é que está a tua advocacia? Você já pensou que se tiver algum advogado da parte ex-adversa, ele vai imprimir aqui você confessando que pratica jogo de azar proibido à lei há 3 anos, cara. Ele tirou imediatamente. Que basta isso, né? Vou ao cartório, imprimo tudo aquilo, sou inimigo do cara, levo na OAB, está aqui o teu advogado, ó, joga dinheiro há 3 anos numa casa que tem lá no botequim, no fundo do botequim. Pode o advogado praticar jogo de azar com habitualidade? Não, ele vai ser suspenso. Talvez a resposta seja, trata-se de uma infração disciplinar, porque é uma infração disciplinar a prática de jogo de azar. A segunda é cômica, pessoal. É cômica. É a incontinência pública e escandalosa.
Incontinência pública e escandalosa. O advogado loucão. O cara não tem noção. Incontinência pública e escandalosa. Tem uma certa cidade aqui que tem um cara que anda, não importa se está frio, se está calor, o cara anda no meio da cidade, ele anda só de sunga. Só de sunga. Só de sunga. Daí o cara é advogado, chega no tribunal, sustentação oral às 14 horas, só de sunga, barrigão, tá? Ele, tá aqui a minha carteirinha da OAB, tá aqui a Constituição Federal que me garante o direito de ir e vir, e tá aqui o processo, eu vou sustentar. Daí o cara da portaria fala, companheiro, põe essa sungona velha aí, você põe pelo menos uma calça e uma blusa, cara. Não, a Constituição me garante o direito de ir e vir, e eu vou de sunga. Ó, o senhor não pode, não sei o quê. Ah, não posso, é? Ele pega, puxa a sunga até em cima para ficar encavado e entra correndo fora. Ah! Fala, pô, o cara tá louco, rapaz. Não, a Constituição me garante o direito de ir e vir. Sim ou não? Vocês aqui estão aqui me trazendo pejorativamente, eu tenho o direito de andar de sunga. Se eu tenho direito de andar de sunga, conste isso em ata, remeta-se à OAB. O senhor explique lá no Tribunal de Ética por que o senhor veio forçar a porta aqui do tribunal para fazer uma sustentação oral de sunga. O que acontece? Incontinência pública. Ele vai responder por incontinência, vai ficar suspenso do exercício profissional. A jurisprudência, quando se coloca lá incontinência pública, tem exemplos hilários. Um advogado que se vestia de Homem-Aranha. Ah, não acredito. Acredite. O cara se vestia de Homem-Aranha. Não pense que é Homem-Aranha igual do filme Fortão, né? Gordão, a fantasia tudo feia, até de Homem-Aranha, tudo aquelas de nylon, né? E o cara chegava no fórum lá, quero ver o processo. Porra, doutor, né? Imagina, né? Aquele negócio. Daí mostrava a carteirinha, daí a pessoa olhava dele. A máscara, né? Aí mandaram para o OAB, falaram, pô, o cara que ele tinha o marketing dele, dizia, eu sou Homem-Aranha, um super-herói, não sei o quê. Não dá, né? Teve de um advogado que tinha trejeitos de pinguim. Verdade. O cara chegava. Falava, cara, para de fazer isso, cara. O cara não é do cara. Não tem explicação. O cara tinha trejeitos de pinguim. O que é isso, pessoal? O cara vai ser suspenso. Imagina a sustentação do cara da OAB. Eu não tenho trejeitos de pinguim. O cara para de fazer isso, cara. Né? Ele vai ficar suspenso da OAB. Né? Suspenso. Louco. Né? E a terceiro aqui, pessoal. Jogo de azar, incontinência pública escandalosa. E o terceiro é... o uso do gererê. Né? O tóxico e o alcoolismo. Desde que seja, obviamente, com habitualidade, né, pessoal? É aquela história. É o advogado que é o pudim de cachaça. O cara chega lá, audiência, pode entrar. E o cara já vem, né? Meio deladão. Sabe quando você vê que o advogado está bêbado? Ele está de terno, gravata e a fralda da camisa solta. Social. Ele entra, senta lá e começa. Doutor, o senhor está exalando um cheiro aqui com sinais de embriaguez. Ô, cara, que é isso? Nunca bebi mais que 10 por dia. Que é isso, doutor? Pelo amor de Deus. Consta em ata que o cara está lá completamente cozido, inconveniente. Pega duas testemunhas, manda para a OAB. O que vai acontecer? Infração disciplinar, pessoal. Infração disciplinar punida com suspensão. Imagine aquele advogado que depois do almoço, ele pega, liga o som do carro, acende um gererê, uma perna de grilo, e chega na audiência, o cara já está, né? Don't worry about the things. Daí o cara está ali, né? Daí o juiz, o senhor tem alguma repergunta, doutor? Ali? Por gentileza, doutor, o senhor tem alguma repergunta? Doutor, o que aquela aranha está fazendo lá na parede? O cara está ali no outro planeta, né? Daí o cara vai assinar ali, os dedos todos pretos, assim, e fala,
Pô, que esse dedo preto aí, rapaz? Que é isso, né? Deixa eu assinar aqui, deixa eu falar, doutor, não é para assinar no processo, é a ata. Desculpa aí, cara, foi mal mesmo aí, cara. Não é para desenhar na ata, é para assinar. Calma aí, doutor, você está estresse hoje, doutor. Olha, não dá mais para aguentar. Sinais de uso de tóxico aqui, o cara consumidor já vem atrapalhar a audiência aqui, ele tem habitualidade no uso do tóxico. Vejam só que interessante, pessoal. Isso aqui parece uma coisa fácil, mas induz a erro no dia da prova pelo seguinte. Já caiu no exame da ordem. O advogado Caio, na comarca de Tombos, ele é sócio de uma sociedade de advogados, confessou ao seu sócio que ele gosta de praticar a prática de fumar gererê, levantar pipas na janela do escritório, e disse que não irá parar e não irá se tratar, porque isso faz com que ele tenha uma criatividade muito diferenciada, tendo em vista que ele fez a petição de juntada de documentos em 120 laudas. E ele disse que não irá mudar a sua conduta. Veja só que interessante. Letra A. O alcoolismo é um problema social. Você lembra aquele tio bêbado que perdeu o emprego, começa a chorar nas provas e marca isso. O alcoolismo é um problema social? Problema social. O uso do tóxico estraga várias famílias e causa danos à sociedade. Você já enxugando, lembrando aquele primo que não arranja emprego, né? E marca essa, né? Dá vontade de marcar essa. Você está fazendo uma prova para trabalhar na vigilância sanitária ou você está fazendo uma prova da OAB? E a letra C ainda coloca assim, ó. O alcoolismo e o uso do tóxico, o autor desses atos, ele é um inimputável e deve merecer o tratamento adequado. E você já, só lágrima no olho, né? E marca essa. Não dá vontade de marcar essa? Puxa, mas o cara estava bêbado e tal, né? Puxa, precisa de tratamento. Eu não quero saber isso. Eu quero saber, eu, FGV, se você sabe que o alcoolismo ele será considerado uma infração disciplinar punível com suspensão. Você entendeu que eles podem te induzir a erro com esse negócio de, puxa, tratamento, encaminhar para um tratamento? Encaminhar para tratamento coisa nenhuma. É uma infração disciplinar, vai lá para o Tribunal de Ética tomar cacete, se for o caso. Mínimo de 30 dias, máximo de 12 meses. Pessoal, então tem aqui a exclusão, que é o FIC. A suspensão, que é o FRIC. E a censura. E é aqui que o milagre acontece. Todo o resto, todo o resto é censura, pessoal. A grande maioria das situações é punível com censura. A grande gama de infrações disciplinares é censura. A exceção que é a suspensão e que é a exclusão. E você sabendo que o Paulo Lobo achava grave mexer com o dinheiro, pô, lucupletou, não quer, isso é grave, tem que ser suspenso. Eu não vou dar uma censurazinha para quem levantou dinheiro e não recupera. Então, meus amigos, se não é FIC, não é FRIC, é censura. Censura. Agora, eu prometi, vou cumprir. O que diz lá? Pode continuar a pergunta. Ó, mas indiretamente. Olha só, vamos ler aqui. Olhe esse artigo aqui. Artigo 34, inciso 3. Analise o que ele diz. Valer-se de agenciador de causas. Então o que quer dizer isso aqui? Angariador de causas. Só que ele termina assim, mediante participação de honorários. Mas qual é a natureza desse tipo? O que o Paulo Lobo ele quis dizer que está mexendo com o dinheiro do cliente, está mexendo com alguma coisa? Não. Na verdade é o advogado que fala o seguinte, você que vende Avon, vende Mary Kay, consegue umas açõezinhas para mim que eu te pago um dinheirinho. Porque se a gente analisar dessa forma, tudo é dinheiro. Por que eu falsifiquei uma jurisprudência? Para ganhar ação, para ganhar dinheiro. Por que eu vou colocar um outdoor na cidade? Para ter mais cliente, para ganhar mais dinheiro. Por isso que você tem que se ater
ao dinheiro, mas mexer realmente com o dinheiro. Levantar o dinheiro, deixar de pagar, não prestar contas. Esse aqui, o inciso 3, ele é evidente que é uma situação de angariador de causa. Ele não quer se locupletar de ninguém. Né? Fala honorários a receber, por quê? Para deixar claro que se eu contrato alguém para conseguir causas para mim, né, é diferente, paga um dinheirinho para o cara, é diferente desse tipo de situação da suspensão aqui, que é realmente lidar com dinheiro. Tá? Muito boa a tua pergunta para esclarecer os colegas. Todo o resto é censura. Então vamos lá. Conforme prometido, vocês é que vão responder. Imagine o seguinte. Vara da família. Processo vara da família. Processo vara da família é aquela coisa horrorosa, né, gente? Deus... Não sei como é que tem advogado que fala, adoro vara de família. Eu saio correndo, porque assim, né? Separação. Daí o cara começa a achar coisas, motivos que geraram aquela separação. Daí a mulher começa a trazer coisas. Aquele processo vira um livro de orgia desgraçado. Que coisa horrorosa. Daí começa aquele negócio de a mãe não deixa o filho ver o pai, não sei o quê. Um horror. Tramita em sigilo. E é por isso que vara de família tramita em sigilo. Daí você está lá no fórum e está o advogado do teu irmão, que está metido num negócio de traição e tal. E daí passa o teu irmão ali, você está no cafezinho, e o advogado fala, tá vendo aquele cara ali? Pô, rapaz, a mulher dele foi vista saindo do motel com 20 caras dentro de uma Kombi do exército. Meu Deus do céu. Aquele cara ali, eu tô com as fotos aqui que a gente juntou no processo, e todo mundo olhando, e você fala assim, meu amigo, ó, o que você está fazendo? Esse cara é meu irmão, vou te denunciar na OAB. Dá esse negócio aqui. E levo lá na OAB e pego 2 testemunhas. O que esse advogado fez é grave, hein? Meu Deus do céu. Quebrou o sigilo. Vamos excluir esse vagabundo desse cara, né? Vamos ou não vamos excluir? Um horror que ele fez, né? Expor uma família ali numa roda de advogados. Exclusão? Não? Uma suspensão num cretino dessa natureza. Sim ou não? Não, né? O que vai acontecer com quem quebra o sigilo? Censura, pessoal. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vamos usar outro exemplo. Imagine que tem um processo bonito, nunca perdi nenhum prazo, tal. De repente eu olho lá na intimação eletrônica, está escrito assim: procuração. Procuração o quê? Corro lá na fórum, olha. Um advogado entrou no meu processo. O que é esse cara aqui? O que esse cara está fazendo no meu processo? É meu. Daí eu ligo para o cliente. Tudo bom, dona Cleusa? O que tem um advogado lá? Ah, é aquele um sobrinho meu que se formou. Ele vai atuar junto com o senhor. A senhora tinha que ter me avisado. Ele tinha que ter falado comigo. Como é que ele entra num processo assim no meu cliente? Isso não pode. Isso é uma infração disciplinar. Artigo 11. É vedado ao advogado ingressar num processo que tem um advogado constituído. Ele tinha que ter vindo falar comigo. Estou denunciando imediatamente na OAB. E a OAB vai lá, ele pega a cópia dos autos e ele prova que realmente o advogado veio e atravessou uma procuração no teu processo. É o que a gente chama no jargão do dia a dia do fura-olho. O cara entra no teu processo, né? Se falar, manda para a OAB. O que vai acontecer com esse fura-olho? Suspensão, né, pessoal? Entrar no processo de alguém é muita coisa. Não? Vamos excluir esse cretino sem vergonha, fura-olho. Isso não presta, esse cara. Não? O que vai acontecer com ele? É isso aqui mesmo? Então vamos pegar o seguinte. Imaginemos que tem um advogado e ele chega lá para o estagiário e fala: Birruga, acha uma jurisprudência aí para a gente. Mas do que é? Desse negócio aqui. Você fala: isso aí não tem nada. Não tem nada? Então ache uma aí que eu vou fazer aqui. Daí você faz a jurisprudência lá no escritório. Bem do jeito que você quer. Daí coloca a data, tudo. Daí colaciona nos autos. Daí o juizão vai lá, vai dar a sentença. Puta, que jurisprudência interessante. Verifica lá no STJ essa aqui. Daí o cara fala: lá, não tem. Ah, você não sabe ver nada, deixa que eu veja. Não existe. Daí você vai lá, tira a cópia do processo e manda para a OAB. Esse advogado aqui inventou essa jurisprudência para ludibriar o magistrado. O que vai acontecer com um cara desse? Censura, sim? Hã? Fraudar? Hã? Criar jurisprudência? Jurisprudência?
O que é? Censura. Deturpar dispositivo de lei ou jurisprudência. Censura. Outro exemplo. Deturpar dispositivo de lei ou jurisprudência. Você inventar jurisprudência. Fraudar a lei vai estar escrito no tipo fraudar a lei. Não gostaram do Freak Freak? Mas ajuda, pessoal. Tem que confiar no Freak Freak. Tem que confiar. Fraudar a lei, se não tiver escrito fraudar a lei, não é fraudar a lei. Esse tipo do fraudar a lei. Tá? Deturpar dispositivo de lei, está aqui no artigo 34, tem um tipo específico para tal. Vamos dar outro exemplo. Outro exemplo. Imagina o seguinte. Eu estou sozinho no meu escritório, me formei, e estou lá. Não entra ninguém. Pagando luz, água, impressora, tal. Eu falo assim, tive uma ideia. Vou mandar fazer um milheiro de panfletos, né, e vou colocar aqui que tem uma promoçãozinha de fim de ano. Né? Ação trabalhista R$100, ação danos morais de graça. Se for uma parcela de carro, faço o teu cálculo de graça, só vai pagar se me contratar. Faço o milheiro, daí eu vou lá na beira da praia e fico distribuindo esse panfletinho. Pode ou não pode? Mas isso é um vagabundo num cara, hein? Distribuir panfleto. Vamos excluir esse cara? Mas não pode, isso é flagrantemente proibido. Vamos suspender? Mas como não? Suspensão no cara. Mas e o panfleto não é para ter mais cliente? Para depois ganhar dinheiro dos clientes? Não. Qual é o tipo? É panfletar. Pode ou não pode? Qual é o que você vai aplicar? Censura, pessoal. Talvez por isso que tenha tanto advogado com panfleto, com carro adesivado. Não pode, mas o que ele vai pegar como pena? A censura. Perfeito, meus amigos? Então, resumindo aqui, para a gente ir embora. Comer um... Como é que é o nome daquele negocinho que vocês me disseram para comer? Lambretinha. Lambretinha? Hoje eu vou experimentar lambretinha. Nem sabia que existia. Então, pessoal, exclusão só acontece no FIC. Falsa prova para ingresso na OAB, inidoneidade, crime infamante. Só acontece aqui, que é o inciso 26, 27 e 28 do Estatuto. Ou 3 é demais, porque 3 suspensões não foram suficientes para esse advogado, por isso que abre o processo. Não tem outro jeito de excluir, só isso aqui. Então são 3 incisos e 3 suspensões. Tá? Então é exclusão. Suspensão, dinheiro, mas o verbo tem que envolver dinheiro ou o FRIC. Fraudar a lei, reter abusivamente ou sumir com o processo, inépcia profissional e a conduta incompatível com a advocacia. Os exemplos estão aqui. Jogo de azar, incontinência pública e o uso do tóxico ou do alcoolismo. Com habitualidade, né? O cara tomou um porre na vida, não bebe nada, não vai ser suspenso porque não tem habitualidade. Todo o resto, pessoal, é censura. Todos os artigos do Código de Ética, censura. E é com isso que a gente encerra aqui a nossa colherada domingal da ética profissional e após o almoço continuaremos aqui a todo vapor.